E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Meliponário Irapitã. O meu nome é Carlos Almeida e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a compra e venda de colônias de abelhas nativas. Estamos aí na primavera, época das flores, colônias mais fortes, enxameações, divisões e com isso mais colônias no mercado. Colônias essas que podem e são comercializadas. Mas aqui entra um ponto muito importante que eu já tratei em outros vídeos e volto a tratar aqui porque o problema se repete e tem muita gente nova. Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, acompanham o canal, estão começando na meliponicultura agora e uma das formas de começar tendo as primeiras colônias ou aumentando o plantel é através da compra. Mas essa compra ela tem que ser bem feita. Tá? É triste a quantidade de pedidos de ajuda que me chegam, de enxames que chegam zoados após o transporte indevido. É essa que é a questão. Primeiro, que o vendedor tem que ser idôneo, né? Você não pode suspeitar que ele tire enxames da natureza. Então tem que conversar muito bem. O cara tem que ser um criador. O cara, ou a mina, né? O homem ou a mulher, tem que ser um criador. Tem que entender de meliponicultura. Então, infelizmente, também tem muita gente que chega agora na atividade e amanhã já quer vender colônias. Como que alguém que não tem experiência vai conseguir passar algo para frente? Vai saber orientar quem está comprando? Muita gente compra, tem alguma dúvida, e é claro, eu estou aqui para ajudar, estou aqui para responder, eu respondo, tem conteúdo sobre o assunto, tem curso sobre meliponicultura, mas o ideal, né, para que a pessoa seja um bom fornecedor, é que ele responda as suas dúvidas. Se ele não tem condições de responder as suas dúvidas de manejo, essa pessoa não entende de meliponicultura, não deve ser um fornecedor de colônias para você. Então ele tem que ter experiência já para poder comercializar. Então ele tem que ser alguém sério, que crie, que multiplique, que cuide bem, que saiba da melhor caixa, que goste das abelhas. E é aqui que entra a questão muito importante, que é o transporte. Ele deve ser feito por quem sabe o que está transportando. Correios não são opções, transportadoras não são opções. Ah, Carlos, mas tem carga viva, né? A questão aqui, pessoal, é a seguinte. E eu vi já anúncios por aí, a pessoa anuncia e fala que se tiver algum problema no transporte, ela manda uma outra colônia. Esse é o ponto-chave. Se a pessoa sabe que pode ter algum problema e ela já dá essa garantia anterior, não compre. A pessoa está assumindo o risco de que pode acontecer alguma coisa com a colônia. É diferente de eu ir, por exemplo, eu vou lá para São Paulo, ou vou lá no evento em Ribeirão. Eu levo a colônia. Ou então tem um amigo meu que mora numa cidade, mora lá em Curitiba. Um primo meu que mora lá em Curitiba. Ele sai daqui no carro com a colônia e leva para lá. Ou então o que alguns fazem, através de caminhoneiros. Não estou falando o que é legal ou ilegal, estou falando da forma de transporte, tá? A gente não vai entrar nessa parte burocrática agora. A gente está falando de bem-estar das colônias, cuidado com as colônias no transporte. Então, caminhoneiros podem levar. A pessoa vai lá e leva na boleia, num local seguro. Diferente de transportadora. Transportadora são várias encomendas. Ah, cara, mas tem a flecha para cima. Gente, a gente está no Brasil. Tem pesquisa aqui no YouTube, você está vendo esse vídeo no YouTube, pesquise aqui transportadoras e correios jogando encomendas. Independente de estar escrito frágil, de estar escrito com seta para cima, sabe? E se tem o risco do transporte, ele não deve ser feito. Então se a pessoa, ela te dá, ela já, a fala dela já é falando em garantias, é para você ficar com o pé atrás. É claro, quando eu vou para São Paulo, levo uma colônia, um pouco do estresse do transporte pode vir essa rainha ficar estressada e parar a postura? Pode. Mas agora, enxame virar, forídeo, romper pote de mel, caixa cair, isso não acontece quando sou eu que estou levando, quando é um parente, um amigo, quando é o comprador que vem buscar, quando é o parente do comprador que passa por aqui e leva a colônia de uma forma segura. Então, meliponicultura é responsabilidade com o bem-estar das abelhas. E vejam, eu não sou contra a criação comercial, pelo contrário. Eu vendo colônias, eu compro colônias, estimulo vocês que vendam, que comprem, mas de forma racional, de forma responsável, com um manejo adequado, colônias fortes. Uma questão muito importante. Primeiro, que pela lei é proibido a venda em uísca. Tem ocasiões, uma opinião minha, tem ocasiões que isso poderia ser feito sem nenhum problema para a colônia.
Da mesma forma que eu posso instalar a ninho isca a 15 quilômetros daqui, de forma legal, com autorizações, ir lá e buscar a ninho isca, eu poderia ir numa cidade vizinha e pegar a isca e trazer aqui, né? Então, é possível que seja feito de forma sem prejudicar a colônia. Mas agora tem gente colocando ninho isca em transportador, em correio, pessoal. Aperta, amassa, esquenta. É muito mais delicado do que uma caixa. Então, ninho isca, comprar colônia em ninho isca para ser transportada, não faz sentido. Se você quer criar as abelhas, se você gosta dela. Eu vejo muita ansiedade de quem está começando, parece criança mimada. Tá começando na atividade, eu quero uma da saia da Caatinga, eu quero a Jandaíra, eu quero a Mandaçaia MQQ, eu quero a Urso do Chão, eu quero o Lambiolhos, e a pessoa nem para saber, analisar ali no local dela. Esses dias eu tava acompanhando lá um cara dando relato que tipo, saiu comprando Urso Amarela, e esses dias já perdeu 5, e daí ele adquiriu mais 3, e não é um relato isolado, isso acontece, sabe? Então vai devagar, pesquisa sobre a espécie, vê qual que é a melhor para iniciante. Carlos, por que você não cria manduris? Eu não crio manduri porque eu não encontro tão fácil aqui na região. Já criei, vi que não era tão legal, mas na época eu tive sucesso numa divisão, tem vídeo aqui no YouTube, mas na época eu vendi elas para pegar mais genética de mandaçaia, pensando em adquirir mandaçaia. Hoje, se eu quisesse começar com manduri, é mais chato, não tem fornecedor tão perto. É diferente de mirim preguiça, de lambiolhos, de marmelada, de mandaçaia MQQ, de borá, de jataí, se eu quisesse comprar, de tubuna. Entendeu? Vai pro mais fácil. Tenho certeza que na tua região tem várias espécies que você pode comprar. Ah, Carlos, eu não conheço ninguém. Se você está vendo um anúncio de alguém, você já teve contato com alguém que comercializa. Então você vai ter mais contato com mais pessoas. Está começando agora, não precisa comprar de uma vez tudo de uma vez. A princípio, né, a atividade da meliponicultura é uma atividade de longuíssimo prazo. Geralmente a pessoa continua criando ano após ano, se não tiver nenhum problema, né? Porque o manejo ele é mínimo, não precisa de... Você pode viajar, você não precisa achar ninguém para ficar cuidando. É uma atividade totalmente à parte, que é muito fácil, né? Depois que você se adapta com as abelhas, sabe do que elas precisam, onde que elas podem ficar. Então a tendência é que a pessoa crie abelhas pro resto da vida. Então se você tem o resto da vida para você criar abelhas, você não precisa em um mês que você conheceu a atividade, comprar 5 espécies, 20 caixas. Talvez, em parte, é tipo um tiro no pé, né? Porque eu tô com colônias para comercializar e poderia achar alguém ansioso assim para comprar. Mas eu não tenho interesse de vender para essa pessoa, porque talvez ela não vá cuidar tão bem das colônias. Tá? Então, é um discurso que vai um pouco até contra a minha parte de comerciante, mas tem que tomar muito cuidado, tem que ter responsabilidade, pessoal. É triste ver vídeo de colônia que chega cheio de forídeo, rainha morta, mel vazando. É triste. E se você está vendo esse vídeo e você faz isso, sinto lhe informar, mas você é cúmplice numa atividade que mata abelhas, tá? Então não é muito diferente de veneno, não é muito diferente de meleiro, tá? Tenham cuidado com o transporte, tenham responsabilidade. Desconfiem de anúncios que a pessoa está enviando para o Brasil todo. Que a pessoa garante se morrer, ela manda outra. Tá, não é só questão financeira, né? Mas é aquela colônia que morreu, aquela genética que se perdeu. Acho que a meliponicultura ela vai muito além disso. É totalmente possível a gente aliar a parte comercial com a parte de preservação. E só no interesse da venda, sabe? Pessoas que viajam, vão para eventos, levam 20 colônias. Se vender, vendeu. Se não vender, volta para trás, sabe? Esse estresse de ir e voltar, né? Talvez eu esteja errado. Talvez eu seja o bobo que estou perdendo de ganhar dinheiro. Poderia ir lá para São Paulo quando eu vou às vezes que eu vou lá no Pacaembu, levar um monte de colônia e talvez achasse alguém que quisesse lá na hora. Tá, mas eu ficar batendo 800 quilômetros à toa, eu gosto das minhas abelhas, não precisa disso. Não é difícil vender boas colônias de abelhas nativas. Mostrar um vídeo ali bonito, ninho sobre ninho, melgueira, ou então ser uma caixa horizontal, se mostrar a postura, mostrar a reserva. Essa revoada aqui agora é uma divisão. Olha só, comecei a falar aqui, essa divisão aqui começou a fazer uma revoada. Na verdade não é a divisão, é uma colônia mais velha já, que está sem melgueira. Tem uma revoada de abelhas aqui, então
Sabe, poder ver isso, tipo, comercializei algumas mandaçaias e a pessoa abriu e depois estava com a belgueira cheia. Não que seja só porque eu estava cuidando delas antes. O local é bom, o pasto é bom, mas a colônia estava apta a isso, né? Ou então a pessoa que comprou mirim preguiça e depois de um tempo estava dividindo. Então é legal ver que dá certo. É claro, algumas colônias que eu comercializei, a pessoa acabou perdendo porque não estava num bom local, passou algum tempo, a rainha morreu. Essas coisas acontecem no longo prazo, mas agora a colônia já chegar zoada é algo realmente que pra mim não tem a ver com a meliponicultura. E espero que vocês tenham esse filtro caso vejam, né, esse tipo de coisa e dependendo da situação, denunciem, tá? Denunciem. Pessoal enviando abelha por correios, não dá, não tem como isso estar certo. A gente sabe como, infelizmente, eles tratam as encomendas, né? Eu gostaria de ter uma transportadora boa que eu colocasse lá e tivesse certeza que desse certo. Se eu tiver alguma dúvida que vai dar errado, eu não vou fazer. Então, comecem a criar as abelhas, instalem ninhos iscas, comprem caixas, mas sem pressa. Uma hora ou outra vai ter algum fornecedor aí perto, você vai encontrar alguém aí de perto, vai fazer uma viagem. Ah, Carlos, eu não consigo verba para ir buscar uma colônia. Sinto lhe informar, mas se você não consegue buscar uma colônia, como que você vai adquirir mais genéticas? Como que você vai fazer isso? Eu falo, e mais uma vez, talvez seja um tiro no pé, mas meliponicultura não é necessidade básica de vida. Você não precisa criar abelha para você sobreviver. Você precisa de um teto, de um emprego, de comida, água, acesso à energia e beleza, mas não a abelhas. Então, isso é um supérfluo, entre aspas, né? Então tem que ser muito bem trabalhado, muito bem pesquisado, para que você consiga dar garantia para elas no longo prazo. Não adianta você pensar em ter uma abelha bonita ali, eu quero ter um ouriçu no meu jardim. Tá, e a troca da rainha? E reforço? Tudo isso tem que ser pensado, sabe? E quem tá oferecendo essas colônias a torto direito, sem explicar, sem se preocupar com nada, não está ajudando a meliponicultura. Então tomem cuidado e tenham responsabilidade e não sejam cúmplices de um crime ambiental. Que eu tenho que falar porque está chegando um relato, está chegando pedido de ajuda, está chegando realmente pedido de ajuda de colônias que se perdem por transporte indevido. Então, cuidado com as garantias, né? E façam da forma correta, sempre pensando no bem-estar das abelhas. Comenta aqui embaixo o que você acha desse assunto, se isso já aconteceu com você, se você é afim, é a favor de enviar por correios e de qualquer jeito. Talvez a gente tenha uma discussão interessante a respeito desse assunto, tá? E não deixe de seguir o canal, se inscrever se não é inscrito, conferir os links da descrição. É isso. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Comercializem da forma correta.